Olá, eu sou Mariana Monteiro, médica do Grupo Américas Oncologia e falo para vocês hoje aqui diretamente de Chicago, na ASCO 2018, para o Medscape em português. Estou aqui hoje com o Rafael e a Mônica, especialistas no tratamento do câncer de mama, e nós vamos falar sobre as principais novidades, né? Foram mais de 5.000 resumos publicados na ASCO em geral, mas mama teve um especial destaque na plenária, que é a principal sessão aí da ASCO. Então, eu queria que você falasse para a gente, Rafael, o que o estudo TAILORx, né, cujos resultados eram esperados já há bastante tempo, a gente já tinha tido uma análise inicial daqueles pacientes de baixo risco e foram apresentados os pacientes de risco intermediário. Qual é a sua opinião aí sobre esse? Eu achei o estudo fantástico, na verdade é uma boa notícia para os nossos pacientes, não tenho dúvida disso. O estudo demorou um pouquinho mais do que a gente esperava, porque, óbvio, vai demorar um pouco mais o número de eventos, né? A gente já sabe que os pacientes com risco baixo, 98% deles estão aí livres de qualquer evento. Mas o que me chamou muito a atenção, o que a gente acaba discutindo muito, talvez a gente está tratando demais os nossos pacientes. Esse estudo, na verdade, ele pegou o Oncotype, que é um teste genético que avalia 21 genes e avalia o quão grave é aquele tumor, o quão ele merece receber quimioterapia. E é comum, eventualmente, a gente encontra algumas discordâncias do que é do risco clínico para o risco molecular. E quando nós caímos no risco intermediário, que antes nós chamávamos aí entre 18 e 31, e nesse estudo avaliou de 11 a 25, é um mero detalhe, a gente acabava observando, a gente ficava sempre em dúvida, levava sempre para tumor boards, sempre discutia, e era angustiante não oferecer quimioterapia. Agora, esse estudo foi um estudo de não inferioridade, e um braço, quando ele pegava esses pacientes que tinham range de 11 a 25, metade recebeu quimioterapia com terapia hormonal e a outra metade só recebeu terapia com hormônio. Anti-hormônio. E foi visto que não é inferior, não é não inferior, é não inferior. Então, o que eu acho? Acho que a gente está tranquilo para oferecer terapia endócrina. Foi levantado durante a apresentação uma análise de subgrupo que não foi pré-planejada, que as pacientes menores de 50 anos poderiam se beneficiar de quimioterapia. Isso eu acho um pouco precoce dizer, eu acho que a gente tem que discutir caso a caso, eventualmente pega uma paciente com um recurrence score de 20, mais um grau 3, um tumor grande, ainda acho também que vale a pena discutir quimioterapia, mas individualizar os casos e não colocar todo mundo dentro de uma cesta. Medicina realmente ainda, a gente tem que individualizar cada vez mais os nossos casos. Exato. Não tem bala mágica, não tem, né? Não tem. Nunca, nenhum teste vai resolver isso pra gente. Verdade, né? Mônica. O médico e o paciente sempre serão uma dupla imbatível. É verdade, né? verdade. E nesse sentido, então, da doença localizada, a gente podia falar um pouquinho também, Mônica, sobre o que a gente viu hoje na sessão oral sobre doença localizada nos tratamentos adjuvantes e neoadjuvantes. O que você viu de mais interessante lá? Então, Mariana, a gente teve vários trabalhos bastante interessantes e eu selecionei dois para a gente conversar um pouquinho. O primeiro deles é no cenário de adjuvância, pacientes pré-menopausa, e é um estudo coreano, é um estudo fase 3, randomizado. Foram 1.500 mulheres quase, e eram pacientes de um risco mais elevado. Essas pacientes receberam quimioterapia ou na neoadjuvância ou na adjuvância e foram operadas, e depois elas foram randomizadas para receber só tamoxifeno ou tamoxifeno mais ablação ovariana. Esse estudo mostrou para a gente, o principal endpoint era sobrevida livre de recorrência e sobrevida global. E os resultados mostraram que a ablação ovariana combinada com tamoxifeno, sem dúvida, foi superior ao tamoxifeno isolado, né? Também é importante nesse estudo avaliar de tempos em tempos a função ovariana. Esse estudo foi avaliado que ao longo de 2 anos a mulher poderia ainda retomar a menstruação, e isso é um dado que tem que ser levado em consideração, né? Então foi um estudo positivo para o tratamento combinado, né? Uma redução de risco em torno de 32%, e isso foi bastante significativo.
como é que a gente vê isso dentro do contexto dos estudos já publicados, né? Principalmente o estudo SOFT, o estudo TEX, que também avaliaram a questão da ablação ovariana combinada com hormonioterapia, sendo que nessa situação a gente avaliou também o inibidor de aromatase. Na análise combinada, a gente viu que a melhor combinação, sem dúvida, é o inibidor de aromatase com o bloqueio hormonal. No entanto, quem trata câncer de mama sabe a dificuldade que é conduzir essas pacientes, principalmente pacientes jovens, né, dentro desse contexto. Muito efeito colateral, muita dificuldade para seguir. E assim sendo, o estudo coreano poderia trazer para a gente uma opção para essas pacientes que não toleram. E é interessante nesse estudo, né, essa análise combinada do SOFT e do TEXT, porque a gente sabe que a supressão ovariana é um tratamento realmente muito tóxico, né? As pacientes têm dificuldade, principalmente os pacientes jovens, pré-menopausa, e o que ele fala de interessante é essas pacientes de alto risco, né? A gente tem um benefício absoluto de 10 a 15%, isso é um benefício não desprezível, né? Agora, naquelas pacientes de baixo risco, talvez a gente possa realmente omitir, então escolher melhor essas pacientes, né? Mais uma vez, individualizar, né? O tratamento. É a tônica de toda... E o conceito também, às vezes, da gente tentar saber quais os pacientes a gente não precisa fazer. É igual aquela questão do estudo Persephone, né? A gente podia falar um pouquinho dele também, porque é o conceito de menos é mais, né? O que você achou? Esse foi um estudo também bastante aguardado na ASCO, né? Um frenesi total dos oncologistas, né? E, enfim, esse é um estudo também na adjuvância, numa população diferente da que a gente conversou antes, a população HER2 positivo, uma população que vem recebendo uma incorporação cada vez crescente de novas drogas ao longo dos últimos 10, 15 anos, né? E tem como base a avaliação da adjuvância com o trastuzumab num período inferior aos 12 meses, que até o momento é o padrão, né? O padrão ouro. Vários estudos já haviam sido avaliados e nenhum deles mostrou que trazer o trastuzumab para menos tempo fosse seguro. Então, até o momento, o standard é os 12 meses. E esse estudo é um estudo inglês também, um estudo de fase 3, combinando vários grupos da UK. 4.000 pacientes foram estudados e eles foram estratificados para receptor hormonal positivo ou negativo, tipo de químio que receberam e se essa químio foi aplicada de maneira concomitante ou sequencial, né? Os objetivos principais do estudo eram a disease-free survival e também overall survival e avaliação de cardiotoxicidade, que quem cuida desses pacientes sabe a importância, né? O compliance já mostrava que os pacientes que receberam 12 meses acabavam descontinuando mais a medicação do que os que recebiam 6 meses. E no follow-up de 5 anos, o que a gente viu é que o estudo, de fato, era não inferior, que era o objetivo principal. 89,8 versus 89,4, com hazard rate de não inferioridade. Um estudo que vai gerar futuras discussões, né, para a gente também individualizar um pouco, avaliar melhor essa questão da análise de subgrupo e ver quais são os pacientes que realmente se encaixam nisso daí, né? A gente sabe que tem alguns subgrupos que... Especialmente depois daquela discussão da doutora Martine Picard, onde ela levantou algumas dúvidas. E que eu concordo com ela em partes. Realmente, se você olha o gráfico, olha ali os pacientes que receberam neoadjuvância, não tiveram benefício, é avaliar de novo, né, Mônica? É olhar, discutir com os pacientes, realmente cada paciente é um paciente. Claro. Exatamente. Então, a gente pode encerrar por aqui. A gente, obviamente, teve resultados também com inibidores de ciclina, sabendo que eles vieram para ficar, né, no cenário de doença metastática. Mas como o tema da ASCO esse ano foi medicina de precisão, eu acho que essa terapia da doença localizada, ela realmente é algo que a gente tem que individualizar, né? A gente tem muita paciente jovem, doença inicial, que vai ficar curada e que precisa, talvez, personalizar melhor esse tratamento para a gente poder ter resultados de qualidade de vida melhor em longo prazo. Talvez menos é mais. Menos é mais, menos é exatamente. mais. Aconselho muito conversar. Isso. Tudo bem. E é isso, gente. Continue acompanhando a gente aí no Medscape.